Pronto, já está gravando. Então, eu estava falando do post dummy, né? Que é o selamento posterior. É um vedamento posterior. Depois da moldagem funcional. Ou seja, nesse caso, eu já fiz o selamento periférico, certo? Já fiz a moldagem, nesse caso aqui com pasta de oxigênio. Por cima da minha moldagem, eu vou trazer uma quantidade muito pouca, muito fina de cera, na região do limite entre o palato mole, que é essa área fora aqui, e o palato duro, que é daqui para frente. Tudo bem? Por quê? Porque, gente, quando eu converso, quando eu mastigo, quando eu como, eu já falei para o músculo constritor da faringe balança lá atrás e movimenta o palato mole. Quando ele movimenta o palato mole, se não há um vedamento posterior para a entrada de ar, a sua prótese vai cair. Então, o post-dummy é um vedamento posterior. Então, você vai fazer o quê? Fazer o selamento periférico posterior. A resposta dessa questão, ó, qual a função do post-dummy? A pergunta aí é essa. Qual a função do post-dummy? Fazer o selamento periférico posterior. Selar o palato para que não haja entrada de ar na sua próstata quando você conversar. Tudo bem? Ai, Paulo, mas não é permitida a entrada de ar no limite posterior? Teve gente que respondeu isso. O post-dummy permite a entrada de ar no limite posterior? Não, é para não entrar ar. Não vou dar entrada de ar no limite posterior. Tudo bem? Então, aqui a resposta, a letra C. E a última, acho que é a última, aqui, que foi a dúvida de vocês e eu já respondi também, sobre a confecção e recorte da moldeira individual abaixo. Então, na moldeira individual abaixo, que material que eu tenho aqui na borda? Óxido de zinco eugenol. Pasta de óxido de eugenol. Quanto eu tenho que desgastar na moldeira individual para vedar com pasta de óxido de eugenol? 1 milímetro. 1 milímetro. Aquém do selamento de borda. Tudo bem? Então, deverá estar aquém da área chapeável, 1 milímetro. Tudo bem? Zerou aqui? Zé Fini? Então, professor, 2 milímetros é só quando tá com Godiva, né? Godiva. E também com silicona de condensação pesada. Se você ler o artigo também, vai falar para você que você pode aliviar até 3 milímetros lá no artigo. Tá? Tudo bem, gente? Tá tudo boa? Bacana. Vamos. Fala, Súlio. Falar alguma coisa? Não, professor. Tá tudo certo. Então, tá bom. Eu vou descompartilhar a tela aqui um pouquinho para a gente passar para a prova. Professor, qual que era a última alternativa aí? Minha internet Última letra A. Deverá estar 1 milímetro aquém da área chapeável. Ok, obrigado. Bom, eu estou devolvendo, estou fazendo devolutivo para vocês. Quem não respondeu o questionário ainda, né, já pega as respostas tudo certas, né? Agora que eu percebi. Vamos lá. Cadê? Vai. Não, stop share. Espera aí. Quero share screen. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Tá. Agora vamos para a prova. Cadê? Cadê a prova? Acho que é aqui. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Nada, né? Os artigos. Do computador. Peraí. Um saco. Peraí. Agora parou de compartilhar a tela. Agora deu certo. Agora vai dar certo. Pronto, foi. Foi?
Foi. Foi. Deixa eu só. Olha, eu não estou enxergando. Vou passar para cá. Aí. Eu vou passar rápido, gente, senão a gente não anda para frente, tá? Se você tiver alguma Professor, tá um dúvida. pouco desconfigurada. Tá bom. Dá para ver aí? Não, tá dando pra ver só o Tá cabeçalho mostrando. do Peraí, então. Tá mostrando o quê? o cabeçalho e o rodapé do Word. Ai. Oh, God. Eu não consigo enxergar ela aqui. Deixa eu diminuir a cara de vocês aqui. Peraí. Nossa, mas eu apanho isso aqui, viu? Peraí. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Melhorou aí, não? Tá igual, professor. Continua do mesmo jeito. Peraí. Eu não consigo enxergar o que eu estou passando aí para Porque você. não tá aparecendo a prova. Se o senhor diminuir o tamanho da tela, às vezes... Peraí, deixa eu ver. Deixa eu fazer isso, então. Ou aumentar, né? Peraí, calma. Entendi. Peraí. Vou passar para cá. Vou fechar isso aqui. Às vezes pode ser porque tá dividindo várias páginas na tela, né? Pois é, eu tô tentando mudar aqui. Eu não consigo enxergar o que está compartilhado, sabe? Deixa eu tentar de novo. Share. Peraí, vai dar certo. Share. Continua a mesma coisa? Não, agora tá Eu certo. aprovo. Agora foi? Foi. Eu vou ver que é o número 1 aí. Não, Sim. não, eu não vou ler o enunciado todo, não, gente. Se você tiver alguma dúvida, vocês me gritam aí, tá bom? Professor, aumenta só um pouquinho o zoom, só para aumentar um pouquinho a letra. Tá, vamos ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho. Mais. E aí? Foi? Isso, Mais? tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tá ótimo. Então vamos lá, ó. O modelo que tem por finalidade a confecção de uma moldeira individual e delimitação de área chapeável é qual? Qual modelo você faz a moldeira individual? Modelo de estudo ou modelo anatômico. Tudo bem? Tá? Então tá. Tudo. 2. Em relação à moldeira individual. Aqui, ó, a moldeira individual viabiliza a moldagem com pasta de oxigênio genal. Gente, essas questões estão muito fáceis. Pelo amor de Deus. Aqui a questão 3 é uma questão mais difícil, tá? Mas quem leu Turano, capítulo 2 ou 3, essa imagem está lá. Tá? Então, aqui a figura abaixo. O osso maxilar se funde. É a letra. Acho que é a letra A. Deixa eu ver. O osso não é do palato mole. A união da origem. Aqui, ó. Letra C. A união da maxila direita e esquerda e do osso palatino dá origem à abóbada palatina, responsável pelo suporte da base da prótese total superior em um paciente totalmente sedentado. Né? É o palato, né? A união das pré-maxilas mais o osso palatino posterior vai fazer essa abóbada palatina, que é uma área de suporte da sua prótese total. Bom? A abóbada palatina é o palato, né? Eu fiquei em dúvida nisso. Palato. A abóbada palatina. Palato. Uhum. Tá? É toda a região do palato. O rebordo alveolar durante a perda dentária sofre um processo de reabsorção, que estava na aula lá, né, gente? Um dos slides da aula é exatamente essa pergunta aqui. Quais são os fatores intrínsecos que interferem na reabsorção alveolar? Todos eles, genética, idade, fatores hormonais e sexo, com exceção de saúde periodontal, que é um fator extrínseco, porque não depende da pessoa nascer com ele. Saúde periodontal depende do cuidado que a pessoa tem em cuidar dos seus dentes. Tudo bem? Ou dos seus tecidos. Tá? Aqui, também, o Luciano, ele colocou essa imagem na aula dele. Tá? Essa imagem está no livro do Turano. Tá bom? Então, a região 1 representa... O que representa a região 1? Não é o rebordo alveolar? Né?
Eu tenho aqui as áreas nobres, que são as regiões de ráfia palatina e anteriores do rebordo, a região de túber maxilar, eu tenho as cristas dos rebordos, tá? E eu tenho as regiões de zona de selado posterior. Tenho papila piriforme aqui. Então, a região 1 representa a zona de suporte primário, onde há maior incidência de forças oclusais sobre o rebordo. Essa questão é a correta. Por quê? Não é onde estão os dentes, gente? Então, onde estão os dentes é onde tem a maior quantidade de força apertando a sua prótese para cima e para baixo. Tá bom? Questão número 6. Qualquer dúvida, qualquer alternativa, vai me falando que a gente vai conversando. Aqui, que tipo de rebordo que é esse? Ascendente, descendente. Dá para ver nitidamente que aqui ele ascende, aqui ele descende e aqui ele ascende de novo? Então, ascendente, descendente, ascendente, tá? Esse aí. Letra D. Tá. Nos fatores físicos e funcionais de retenção são de extrema importância para a manutenção e equilíbrio da prótese. Esses fatores se comportam diferentemente nos diversos tipos de próteses disponíveis para a manutenção oral. Sobre esses fatores, é correto afirmar que retenção mecânica direta é o principal fundamento de retenção de uma prótese convencional? Não. A gente falou que retenção física e fisiológica numa prótese total é o principal. A gente não tem retenção direta numa prótese total, né? Não tem dente para segurar. Tá? Quem vai segurar é a fibromucosa e saliva. Tá? Retenção física por pressão atmosférica influencia indiretamente, não, influencia diretamente a retenção da prótese total. Coesão é a propriedade física que está diretamente ligada à viscosidade da saliva e não influencia a retenção de uma... Influencia também. A adesão é um fator físico de retenção diretamente influenciado pelo contato entre duas superfícies iguais ou duas superfícies diferentes, né? Tá? Então, aqui, letra E, nenhuma correta. Número 8. Quais elementos constituem o fenômeno de adesão-coesão de uma prótese total removível? Adesão e coesão seria mucosa, saliva e placa. As três coisas ao mesmo tempo, tá? Aqui constitui-se os fenômenos físicos de adesão e coesão da sua prótese total. Adesivo funciona? Não. Adesivo é retenção adicional, tá? Às vezes até uma retenção friccional, né? Tá? Então aqui a resposta é a letra A. 4. A moldagem funcional de uma prótese total tem como objetivo? Moldagem funcional tem como objetivo o quê, gente? Confecção de modelo de estudo? Sim. Confecção de uma chapa de prova com planos de orientação para determinar as alturas, as relações maxilomandibulares do paciente? Sim. Não é? Então, aqui, ó, registrar todos... Aqui, acho que essa questão é que estava errada, né? Lá na prova, estava digitada errada. Acho que era essa. Registrar todos os detalhes anatômicos da área chapeada? Sim. Das inserções musculares? Também. E seus movimentos utilizando material de moldagem em uma moldeira individual. Essa que era a resposta para ser correta. Só que eu acho que estava as duas aqui, ó. Ó, registrar chapeado numa moldeira de estoque, prótese total. Então eu considerei, quem marcou letra A e B, eu considerei. Porque as outras estavam muito erradas. Tá bom? Tudo bem? Então tá. Sobre o vedamento periférico nas próteses totais. Gente, quem tiver alguma dúvida depois que receber a nota e quiser questionar comigo, por favor, tá? Sem cerimônia. Vai lá, a gente abre as provas, tá tudo guardado e anotado, tá bom? Sobre o vedamento periférico nas próteses totais removíveis, são realizados... O vedamento periférico das próteses totais removíveis são realizados só nas próteses superiores? São, né? São realizados nas próteses inferiores? Também. São realizados incondicionalmente em todas as próteses totais removíveis? Também, não é? Eu tenho que fazer selamento periférico em todas as moldagens funcionais em minha prótese total. Então, pular essa etapa, gente, não dá, tá? E é um procedimento
irrelevante? Não, é um dos procedimentos mais relevantes que você tem para a confecção da prótese total. Se você não fizer o seu selamento de borda, sua prótese não vai ter retenção, não vai ter vedamento periférico, não vai ter retenção suficiente para aguentar. Tá bom? Questão 11, considerando as zonas de ar chapeado na prótese total. Aqui, pode perguntar, Vivian. Alguém vai fazer uma pergunta? Não? Então, considerando as zonas de área chapeável de uma prótese total superior, caracterizamos como zona de suporte principal de carga mastigatória. Aonde que é a carga principal da minha prótese? Acabei de falar para vocês passado. Nas vertentes, nas vestibulares do inferior, nas palatinas do superior. Certo? Nas cúspides de contenção cêntrica, nas VIPs. Então, é letra A. Tá? Questão 12. Depois que faz uma prótese, o paciente volta queixando-se que passou a ter náuseas frequentes. Eu fiz a dentadura, o meu paciente voltou com náusea, ânsia de vômito. Quais os possíveis... O Luciano falou isso 1000 vezes na aula dele. Eu estava presente e ouvi. Tá? Eu depois também revisei com vocês na semana passada. Né? O que aconteceu? Excesso de material na região do post-dummy. O excesso de material vai mexer lá no seu músculo tensor da faringe. E aí você vai ter a ânsia de vômito, o estímulo de gagueira, falar gaguejando, tá? Tudo isso pode acontecer se você sobreestender os limites posteriores da minha prótese total. Então aqui, a sobreextensão posterior, o que eu tenho que fazer para resolver? Desgasta aonde tem excesso. Bom? O post-dummy corresponde ao selamento periférico posterior superior, tá bom? Eu não faço post-dummy no inferior, né? 14. Reabsorção dos rebotes alveolares em prótese total no sentido vestíbulo lingual. Não pode ser de que tipo? Ascendente e descendente é no sentido qual? Antero-posterior ou posterior-anterior. Ou médio-distal. Tudo bem? Então, letra E. Questão 15. As próteses totais são classificadas como próteses muco-suportadas. Tudo bem? Certo. A sua retenção se faz de forma física e fisiológica. Tá bom? Pô, tava muito fácil essa prova, gente. Pelo amor de Deus. Tava fácil demais. A dada. Ainda sobre os fatores físicos de uma prótese total, vou afirmar que corresponde à pressão exercida pela pressão atmosférica. Aí você marca um número de acordo com a alternativa, né? Então, aqui seria o quê? Pressão atmosférica, número 1. Corresponde à capacidade de película de saliva de se romper, tensão superficial, número 2. Atração entre moléculas de um mesmo corpo, coesão. Então, número 3. Corresponde à atração de moléculas de corpos diferentes. Aqui, número 4. A sequência correta seria 1, 2, 3 e 4. Letra A. De boa? Questão 17. Não está representada no selamento periférico em prótese total para o arco superior. Por que eu não copio no superior? Existe linha oblíqua interna no superior? Não, na mandíbula, não é? Então, aqui nesse caso, seria linha oblíqua interna. Sobre a quantidade de recorte da moldura individual, já falei para vocês. Depende do material que eu vou usar para selamento periférico. Tá bom? E deverá ser aliviada internamente nas áreas nobres. Tá? Então, a questão 1 e 4. Sobre a moldagem anatômica. Qual que é a moldagem anatômica? Confecção de modelo de estudo, certo? Modelo anatômico. O que eu utilizo? Deverá ser sempre feita com hidrocoloide irreversível? Sim. Moldagem de estudo eu vou fazer sempre com hidrocoloide reversível. Eu posso moldar com silicone de condensação? Posso também, mas eu deverei sempre optar pelo silicone de condensação. Por quê? Pelo
pelo hidrocolóide reversível, por quê? É mais barato, gente. É mais simples a técnica. Você não vai gastar dinheiro, você vai trabalhar mais segurança, mais tranquilidade. Então, não vou ficar inventando moda, menos é mais. Tá? Até na prótese. Tá bom? Tem como objetivo a obtenção de uma moldeira individual? Sim. Permite avaliar a quantidade de rebordo residual remanescente e diagnosticar problemas possíveis negativos? Sim, também. Então, todas estão corretas. Tá? E a última, a estabilidade de uma prótese total está diretamente ligada a alguns fatores que podem determinar a sua segurança, principalmente. Estabilidade está diretamente ligada a quê? Estabilidade. Falei que retenção está ligada a fisiologia e fisiológico e físico. Adesão, coesão, pressão atmosférica superficial. Estabilidade está ligada diretamente a quê? Aos movimentos laterolaterais da minha prótese. Né? Então, o que eu vou pensar quando eu falar em estabilidade? A espessura de um rebordo, a largura desse rebordo, já que a prótese está movimentando lateralmente, está diretamente relacionada à estabilidade de uma prótese total, desfavorecendo sempre rebordos muito reabsorvidos, muito finos. Tá? Então, a alternativa que seria essa aí. Tudo bem? Gente, provinha de boa, né? Provinha, quem pelo menos assistiu às aulas, eu acho que saiu super bem. Né? Todo mundo saiu bem, né? Na verdade, acho que não tem nem como você sair mal nessa prova. Não vou falar os motivos reais, não, mas... Tá bom? A prova realmente foi fácil, mas eu espero que tenha englobado todo... Eu espero, não, tenho certeza que foi, que englobou todo o nosso primeiro conteúdo aí de matérias. Provavelmente as próximas matérias, as próximas provas já vão vir um pouco mais apertadas aí. Beleza? Alguma dúvida, gente, em alguma coisa aqui? Não? Todo mundo de boa? Que boa. Sim, professor, tá tranquilo. Bom. Beleza. Luciano, tudo certo aí? Tudo certinho, Paulo. Tudo certo. Não, é assim, eu acho que as questões da prova foram muito, muito bem frisadas para vocês, né? Tanto a parte de post-dumping, vedamento periférico, zonas de suporte, tudo isso, gente, foi falado, não é uma coisa assim que vocês tinham que procurar num livro para entender. Eu acho que tudo isso foi muito bem explicado. E isso é importante para que vocês saibam que a gente facilitou muito nessa prova para vocês. Eu fico até preocupado assim com essas notas, porque talvez vocês não estão interrompendo a gente para fazer pergunta durante a aula. E tem que fazer, né? Vocês têm que solucionar as dúvidas no momento da aula. Tá? É lógico que a leitura complementar da referência bibliográfica é fundamental para que vocês tenham compreensão do contexto todo. Mas interromper a gente no momento que a gente está ministrando a aula é fundamental. Tá? E tudo que a gente, acho que tanto eu quanto o Paulo, quando a gente vai falar algo que vai cair na prova, vocês podem notar que a gente muda o tom de voz, a gente frisa bastante e repete, né? Então, assim, eu fiquei aqui assistindo a devolutiva e eu falei, gente, eu falei isso, né? Então, assim, não tá? Mas tranquilo, é isso mesmo. A gente tem a dificuldade do ambiente virtual, tudo, mas beleza. Eu só quero que essas notas sejam melhores aí na próxima, né, na segunda VA. Não, Luciano, tem jeito de ser melhor, não. Todo mundo tirou 50. Tá certo, porque 50 já é com 50 é o peso, né? O máximo da prova teórica. Aí tem mais 50 pontos de atividades processuais e de atividades pós-síntese. A hora que você falou 50, eu achei que eles tinham acertado a média de 50% da prova. Não. Olha que mamada. Então além de tudo isso, a prova ser virtual, ser fácil, ainda tem uma atividade extra para garantir a nota máxima. Não. Vocês querem um pote de Nutella cada um? De brinde também? Tá? Tranquilo, que bom. Fique satisfeito. A ideia é sempre essa mesmo, Luciano. Eu tento, quando vou fazer uma prova, sempre pensar na dificuldade que vocês vão ter lá na atividade prática. Tá? Exatamente. Pensar no que vocês vão passar lá na clínica para situações que vocês vão passar emergenciais. Então, basicamente é isso. Tá bom? Eu vou
vou compartilhar a nossa aula teórica da semana passada, que eu não consegui dar e provavelmente hoje também não vai terminar. Não vai terminar assim, tá? E a gente vai falando e eu quero que vocês participem agora com mais efetividade, tá? Na prova tá tudo certo, né? Todo mundo já concordou aí, né? Ok? Tudo bem, gente? Vocês estão muito calados hoje. Nossa, muito calados. Nem... Dá um upgrade aí, ó, na animação. Tá tudo bem, É. tudo bem. Põe o rosto todo mundo, vai. Vamos para a aula. É que a gente tá cansada essa semana de VA, professor. Gente, vocês tiveram a semana passada toda para fazer essa VA. Coisa mais de boa possível. Provas fáceis. Olha aí para você ver. Mas não são só elas, tem atividades também de outras matérias, né? Mas mesmo assim, aí é muito tranquilo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Todo mundo viu? Sim. Sim? Deixa eu pegar essa água ali, rapidão. Peraí. Nós estávamos falando na semana passada sobre... Nós fizemos aquela revisão toda do conteúdo, né? Chegamos até os modelos de estudo, né? E para que servem os modelos de estudo? Foi até a questão da prova aí. Para que serve um modelo de estudo, né? Desculpa, um modelo de trabalho. Serve para a gente fazer agora, devolver para o seu paciente o que ele perdeu com a perda dos dentes. Foi isso que a gente discutiu semana passada? Comecei essa aula aqui, tá, falando sobre isso. Então, na verdade, quando eu vou fazer uma prostotal, ou quando eu vou fazer uma reabilitação oral, quer seja com prótese removível, quer seja com prótese fixa, quer seja com implantes, ou mesmo com as próteses totais, o que eu estou tentando fazer para o meu paciente é devolver para ele o que ele perdeu com a perda dos dentes. No caso dessa prótese total, dessa disciplina de prótese total, é que ele perdeu todos os dentes. Então, como é que eu faço para devolver agora uma cópia? Já fiz uma cópia perfeita, 100% adequada ao que ele tem dentro da boca, compensando toda a resiliência da mucosa através dos alívios que a gente fez durante as etapas de moldagem. Eu expliquei para vocês que a mucosa balança e o gesso não balança, por isso que você faz alívio em áreas nobres, né? Então, quando você tem essa cópia de gesso de trabalho, que é essa moldagem funcional para confecção de um gesso de trabalho, para que serve isso? Para você ter o melhor modelo possível, o mais próximo modelo possível da boca, porque o resto do seu trabalho vai ser confeccionado nesse modelo de trabalho. Tudo bem? Então, até agora, nós chegamos até o modelo. Nós aprendemos a fazer o modelo de trabalho da forma mais adequada, com todos os limites de área que vão segurar a minha prótese, vedar a minha prótese, impedir a passagem de ar por dentro dela, tá? Permitir o movimento da minha prótese sobre uma área de suporte ósseo. Tá? Então, até agora, eu cheguei no modelo mais próximo possível do que é o real na boca do meu paciente. Mas agora eu preciso devolver para ele o que ele perdeu de dentes, que no caso dos nossos edentados totais, são todos os dentes, e principalmente, porque a gente não devolve só o dente, não. A gente devolve também para esse paciente todo o suporte ósseo que ele perdeu, e ósseo, muscular não, ósseo e de fibra mucosa que ele perdeu pelo processo de reabsorção dos rebordes, que é o que a gente já conversou também nas outras aulas. Tudo bem aqui, gente? Então, nesse momento agora, a partir de hoje, o nosso conceito de moldagem já acabou. Eu já tenho na minha mão a cópia do que sobrou do rebordo residual do meu paciente. Quando eu falo rebordo residual, estou falando de osso alveolar remanescente, estou falando de fibra mucosa de suporte. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um modelo e agora, em cima desse modelo, eu vou devolver para ele o volume e a espessura de tecido que ele perdeu e vou devolver para ele a relação entre a maxila e a mandíbula quando eu tenho dentes. Ou seja, a relação maxilomandibular desse meu paciente com ele dentado. E, além disso tudo, ainda vou devolver para o meu paciente uma posição musculoesqueletalmente estável
para que a minha articulação possa ficar no meu lugarzinho e não causar problema futuro. Ontem eu atendi um paciente com DTM. Paciente jovem, tá, com 38 anos de idade. 38 anos de idade, uma DTM, com perdão da palavra, não vou falar palavrão, mas muito difícil. Tá bom? Por quê? Porque essa paciente ficou muitos anos sem os dentes, fez uma reabilitação oral, aí depois ela ficou até os 36 sem dentes, com dentes mais ou menos mal posicionados, foi para a ortodontia, colocou o aparelho nos dentes remanescentes, devolveu para ela a função dos dentes no lugar certo, depois reabilitou o que faltava com implantes, e agora, hoje, ela tem os dentes todos na boca. O que aconteceu? Com o processo crônico de estrago da articulação temporomandibular, provavelmente a reabilitação oral dela não foi feita dentro de um limite de relação cêntrica aceitável pelo músculo, ou o organismo não aceitou, e aí veio o colapso. Veio o colapso agora. Né? Então, tratar um problema de DTM. A pessoa extremamente ansiosa, depressiva, tá? E aí, quadro sintômico de DTM. Tá? Então, gente, eu preciso devolver para o meu paciente que tem dente ou que não tem o melhor relacionamento entre os arcos, contato oclusal no lugar, guias de lateralidade, protusão, retrusão, tá? E preciso também devolver para esse paciente uma posição músculo-esqueletalmente estável da articulação dentro da cabeça. Senão vai dar pau, vai dar pau. Mesmo o edentado total. Eu ainda falo que os edentados totais são menos ruins. Por que são menos ruins? É melhor não ter dente nenhum ou ter 3 dentes na boca? Não, 3 dentes é melhor, porque pelo menos abrir a cerveja eu posso, né, com um deles, né? Não é bem assim, não. Eu prefiro o paciente desdentado total. Por quê? Porque não tem nenhuma interferência de contato que estimule hipertonicidade muscular. Qual é o problema das disfunções temporomandibulares? Hipertonicidade do músculo. Você encostou o dente, seu músculo estirou, não é? Então, eu preciso não ter contato de dente nenhum. Então, é melhor você não ter dente nenhum, porque não tem contato nenhum. A sua própria percepção lá na TM vai ser diferente do paciente que tem um contato dental e quando ele dorme, ele aperta um dente, por exemplo. Tá? Mas, mesmo assim, se eu vou devolver a relação maxilomandibular para o meu paciente portador de prótese total para o lugar certo, eu tenho que também devolver para ele uma função músculo-esqueletal, uma relação da cabeça da mandíbula lá na fossa articular, uma relação estável para ele, confortável. Tudo bem? Então, olha só, neste momento da nossa aula de prótese total, nesse momento nós temos só um modelo, uma cópia exata do que sobrou. A partir de agora, nós vamos devolver para ele o que ele perdeu com a perda dos dentes. E como consequência disso, com a perda de osso, de rebordo, de fibromucosa, de posição de mandíbula em relação à fossa articular. Tudo bem? E eu sempre gosto de começar essa aula, e eu vou passar um pouco rápido essa aula, viu, gente? Senão a gente não termina. Pensando no o que é autoimagem e qual a relação entre autoimagem e autoestima. O que a perda do dente representa para você que perdeu o dente? Tem alguém aqui que perdeu algum dente na boca, permanente? Se tem, não vai falar, né? Né? Eu vou falar. Eu perdi... Só se for o siso, professor. Não, o siso não faz diferença nenhuma, pelo contrário, né? Eu falo, eu perdi um ano passado um dente, chupando bala. Né? O dente fez canal, aí na Dofoa tem uma quantidade de bala enorme. Eu mordi uma bala dessas mais duras, eu não tenho paciência para chupar a bala. Eu mordi e fraturou a minha raiz. Meu dente tinha tratado canal, o molar superior aqui, ó. Eu posso falar para vocês com experiência na pele o quanto é ruim eu não ter esse dente na minha boca. E a hora que eu perdi, já fiz um implante imediato, só não pus o dente ainda, porque está esperando esse período de ossa-integração. Tá? Mas, sinceramente, faz uma diferença enorme. Eu estou sentindo os contatos oclusais da minha boca saindo do lugar. Dia após dia. Eu sinto a cúspide tal do meu dental fora do lugar. Entendeu? Então, assim,
faz diferença. Imagina para quem perde todos os dentes. Por exemplo, esse senhor. Como é que faz para essa pessoa ficar normal? Você acha que essa pessoa tem uma autoestima, um fator social importante? Você acha que a cara desse velho parece que tem, né? Parece que ele não tá nem aí, né? A verdade é essa, né? Aí. Agora você imagina, quem que é essa mulher aí? Angelina Jolie. Imagina ela sem dente. Você acha que isso aí pro social da pessoa repercute ou não? Então, nós não estamos falando em prótese total. Nós não estamos falando em prótese total. Quando a gente fala prótese total, nós não estamos falando em dentadura, devolver dentadura para a boca do paciente. Nós estamos falando em uma quantidade de fatores emocionais, físicos, funcionais, fisiológicos, que esse paciente perdeu ao longo do tempo e que você, como responsável por uma reabilitação oral, é capaz de devolver para ele, com segurança. Tá? Então, aqui, ó, a imagem que o indivíduo faz de si mesmo não é um fenômeno estático. Não é pensar eu estou parado aqui, não é isso. Ela é adquirida, construída e conseguida com contínuo contato com o mundo. Ou seja, o que ele pensa de si mesmo é o que ele recebe das outras pessoas. Se você não tem um dente, nossa, olha sem dente, olha o banguelo aí. Não é? Isso afeta a sua autoestima. Isso afeta o seu fator social. Entendeu? E aí você pode sofrer modificações sucessivas na relação do sujeito com os aspectos internos e externos de sua vida. Sim. Você pode fazer, sofrer modificações na medida que você reabilita ou não. Por exemplo, perdi 1, perdi 2, perdi 3, perdi todos os dentes da minha vida, não é a mesma coisa de eu perder só um lá atrás. Da mesma forma que não é a mesma coisa quando você devolve uma boca inteira para o paciente que perdeu todos os dentes. A satisfação também tem de outro ontem no meu consultório. O paciente dentado total, ele perdeu os dentes há mais ou menos uns 3 ou 4 meses, está desde então sem dente. Sabe o que ele fez? Deixou o bigode dele descer para o lado. Ele está com o bigode aqui. Ele fala assim, não, doutor, graças a Deus o meu bigode tampa. Foi lá no meu consultório questionando o quê? Eu não consigo sorrir, eu não tenho mais felicidade na minha vida. Assim, eu me relutei em usar uma prótese total, porque eu acho que prótese total não é legal, a dentadura não é massa, eu queria fazer o implante, mas eu não tenho condição financeira de fazer o implante. Eu quero... E agora não dá mais para eu ficar sem dente. Eu sou taxista, eu mexo, eu estou toda hora falando com as pessoas, conversando. Eu preciso resolver isso. Então me procurou por causa do fator social, do que as pessoas acham dele com a perda dos dentes. E também eu falo só pela estética, não, gente. Eu falo pela função. Você não tem... Ele falou para mim, Paulo, eu não consigo mastigar absolutamente nada. Tudo que eu ponho na boca eu engulo. E eu mudei o meu padrão de alimentação e estou engordando. Por quê? Porque se você não fragmenta o alimento na boca, quebrando partícula, quando você manda ele para baixo, a reabsorção dele lá no estômago vai ser diferente. Então você vai engordar sim, você vai começar a ter problemas gástricos, né, refluxo, essas coisas, tudo é problema de falta de mastigação. Está envolvendo dente. Então nós não estamos aqui pensando só fazer uma reabilitação oral no paciente e moldar com qualquer jeito, de qualquer forma, e foda-se, vai para lá e some da minha frente, né? Faz logo e acabou. Não, na verdade, nós estamos pensando em envolver o paciente em muitas coisas que estão atrapalhando a vida diária dele durante a